A Bíblia está dizendo aqui, Paulo está referindo a nós. Vamos ler 1 Coríntios 14, verso 28, se eu não me engano. Próximo. Não é isso. Só um minuto. (15 e 28). Quando, porém, tudo que lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Repita comigo: Deus, Ele é tudo em todos. Deus é tudo para mim, em mim, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, na minha saúde, nos meus filhos, nos meus pais, no meu ministério, na minha vida. Deus é tudo. Amém? Algumas semanas atrás eu preguei para os jovens a respeito do que Jesus é. Porque uma das coisas que confundem e iludem muitos jovens e adolescentes hoje é a falta de convicção e a falta de entendimento de quem Jesus é para eles. Isso causa dúvida, isso causa receio. Uma vez que nós temos dúvidas e receio daquilo que Jesus é, nós nos afastamos. Amém? Você consegue se compreender isso? Então eu falei para ele, eu comecei a falar para eles a respeito do que Jesus é. Para quê? Para que haja convicção, para que haja certeza, clareza, para que essa palavra que Paulo está falando aqui a essa igreja de Corinto se cumpra na vida de cada um. Eu trouxe alguns nomes aqui para vocês. Talvez você saiba, mas por falta de entendimento vocês passam despercebido. Mas eu quero ler com vocês alguns nomes daquilo que Jesus é. Amém? E se você tem sensibilidade no teu espírito nesta noite, eu quero que conforme eu for falar os nomes, você vai glorificando ao Senhor. E Deus irá derramar um bálsamo novo sobre nós, onde a tua presença será palpável aqui. Amém? Você está comigo? Vamos lá? Fala assim pro seu irmão, está preparado? Deus é tudo em você. Glória a Deus. Uma das coisas para a qual Jesus se manifesta, alguns nomes para a qual Ele se manifesta para nós, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o advogado. Amém? Jesus, Ele é o amado do Pai. Jesus, Ele é o Amém. Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus, Ele é o autor da salvação. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele é o consumador da fé. Jesus, Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Jesus é Emanuel. Jesus é a estrela da manhã. Oh, Jesus. Jesus é o Altíssimo. Jesus é o justo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Messias. Jesus é o mediador. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o príncipe. Jesus é o noivo. Jesus é o Nazareno. Jesus, Ele é o primogênito. Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus é a porta para o que se deve entrar. Jesus é o rei das nações. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o santo, soberano, salvador, todo poderoso. Jesus é ungido. Jesus é a vida. Jesus é o verbo. Jesus é verdadeiro. Oh, Jesus, são alguns nomes, irmãos. Jesus é tudo que eu e você precisa. O que você tem precisado e necessitado, Jesus é, porque Ele pode. Todo o poder está debaixo da autoridade que Deus deu a Ele. Amém? Nesta noite eu quero iniciar esse culto com essa convicção no teu coração, que independente daquilo que você precisa ou necessita, independente daquilo que você quer alcançar, Jesus, Ele é. Amém? Glória a Deus. Você quer fazer essa oração comigo? Então vamos orar em nome de Jesus. Oh, Jesus, levanta o som da sua voz, levanta o volume da sua voz. A presença de Deus já se faz presente aqui. A presença de Deus já está neste lugar. A presença de Deus, ela vai se manifestar através de mim e de você. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo em todos. O Senhor
Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é a cura. O Senhor é a restauração. O Senhor é o livramento. O Senhor é aquilo que nós precisamos, Senhor. Então nessa noite nós te damos graças. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o nosso coração queima de amor a ti. Oh Jesus, nos alegramos em ti nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, oferecemos, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor a ti, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Importante nós saber, adoramos, nós o exaltamos. O ambiente de glória é movido, amém. Quando eu e você louvamos a Deus, os anjos se movimentam em adoração. Aleluia, é importante eu e você sabermos disso. É importante eu e você sabermos que quando nós estamos adorando, em adoração, algo acontece no mundo espiritual, aleluia. O Pai se move para ouvir você louvando e adorando nessa noite. Eu e você vamos adorar a Ele, e que Ele venha ouvir nossa adoração, amém? Em nome de Jesus, recebe Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo nome de Jesus. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei, somente em ti. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Quero trazer uma palavra ao teu coração. E o título que eu coloquei para falar sobre isso é uma colheita extraordinária. Amém? Quem deseja ter uma colheita extraordinária? Glória a Deus. Então nesse ano nós estamos vivendo debaixo de uma palavra. Amém? Qual é a palavra que Deus ele tem para nós esse ano? Esse é o ano da... Esse é o ano da... Aleluias. Essa é a palavra que nós estamos vivendo. Amém. Nós estamos vivendo debaixo dessa palavra de Deus em nossas vidas. Gostaria que vocês abrissem lá em Salmos 126. Aleluias. Verso 1. Que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Você sabia que por aí afora as pessoas estão dizendo isso a seu respeito? Coisas grandiosas o Senhor tem feito a esse povo. Aleluias. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. E aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria,
trazendo os seus feixes. Uma colheita extraordinária. Sabe, eu estava me lembrando nesses dias o quanto Deus tem abençoado nossas vidas. Comecei a lembrar quando eu cheguei aqui no ministério, eu comecei a lembrar da minha vida, eu comecei a lembrar da vida de alguns irmãos, e eu pensei a mesma coisa que os outros povos diziam: coisas grandiosas o Senhor fez por esse povo. Coisas grandiosas o Senhor fez por nós, amém, que somos filhos de Deus. Então, eu fiquei muito feliz. O Espírito Santo me trouxe à memória de um tempo, de um plantio, né, de alguns irmãos aqui, e eu me incluo também, de um plantio de alguns irmãos aqui da igreja. E eu falei: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? Então, e eu comecei a lembrar daquelas coisas, e eu falei: não, eu preciso compartilhar com os irmãos da igreja, porque de alguma forma vai gerar fé no teu coração. Porque você precisa saber que aonde você lança a sua semente, ela terá uma colheita extraordinária. Amém? Então, eu comecei a lembrar, e o ano era 2018. A gente passou por um tempo difícil, eu e esses irmãos. Eu comecei a me lembrar disso. Mas a gente tinha um princípio. Amém? Quando você tem um princípio, as coisas podem acontecer o que for na sua vida, nada vai te abalar. Amém? Porque quem dá os princípios em nossas vidas é o próprio Deus. Amém? Então nós passamos um tempo difícil, mas a gente tinha um princípio. E o nosso princípio é inegociável. Você pode dizer isso? O meu princípio, os princípios que eu tenho, eles são inegociáveis. Aleluias. Mas uma coisa que você tem que ter na sua mente também, que o inimigo, ele quer que a gente sempre negocie esses princípios. E é quando na adversidade ele vai te colocar em prova esses princípios que você tem. Amém? E foi isso que aconteceu. Assim como eu disse, foi um tempo muito difícil, um plantio na nossa vida muito difícil, mas nós tínhamos um princípio, o princípio da semeadura. Amém? Mas quando nós temos esse princípio em nós devemos saber, quando nós lançamos a nossa semente, é uma terra fértil. Amém? Nós vamos ter sim uma colheita extraordinária. Amém? Porque a palavra de Deus, ela diz que você vai 100 por 1. Você vai plantar 1, vai colher 100. Porque não é nós que fazemos, é o nosso Deus. É aquele que pode todas as coisas em nossas vidas. Amém? Então, eu vou explicar para você, eu vou contar um pouquinho aqui o testemunho, como é que foi esse plantio, esse tempo de plantio tão difícil na nossa vida, que o Espírito Santo começou a me lembrar. Foi assim, a gente ajuntou, né, alguns irmãos ali, né? Agora pensa, todo mundo desempregado na época, 2018, tempo difícil. Para a gente fazer algo assim inovador. Naquele tempo era inovador, eu acho que nesse tempo também. Sabe o que era que a gente foi fazer? Empacotar garfinho. Coisa inovadora, ninguém pensou nisso, ninguém nunca fez. Mas nós estávamos em um tempo difícil, então nós precisávamos fazer algo, e surgiu essa oportunidade. Daí a gente foi lá, começou a trabalhar e tal. E teve um momento que a gente começou a falar para os irmãos: ó, tem uma oportunidade aí, nós estamos empacotando garfinho, a gente vai receber tanto, né? E hoje eu olho aqueles garfinhos, eu pego eles com tanto zelo, eu falo: meu Deus, quanto trabalho que dá para fazer isso, né? E é coisa que é descartável, a gente joga fora.
Mas a gente, né, sentiu na pele o que era. Né, e a gente começou ali, e teve um momento que a gente juntou uma galera boa. Nós começou a sonhar, nós começou a pensar assim, vamos juntar, vamos fazer, a gente pede para o pastor, sei lá, na igreja, a gente junta os irmãos, a gente abre uma empresa lá de empacotar garfinho. Era o que tinha. Né, nós precisávamos fazer alguma coisa. Então a gente criou ali uma microempresa na nossa mente. Nossa, genial, vamos para frente. Né? E eu vou contar um pouco, né, desses irmãos aí que estavam comigo. Quem eram esses super-heróis? Essas pessoas destemidas. Comecei a me lembrar. Jean, né, eu, Natane, Cleberson, Queca, Ney, Neta, Érico, a Joilda. Joilda ajudava também. A Érica, o Bruno, o Daniel, a Gabi, que eram irmãos aqui da nossa igreja, né, o Erickson também, a Bia. Então era essa galera toda. Falou, vamos montar, Na nossa cabeça era genial. Sabe, a coisa mais simples, empacotar garfinho. Né, então a gente montou uma equipe, né? Vocês olhando essa equipe, é até melhor que até os Vingadores, né? Até melhor que a Liga da Justiça. Ninguém podia com nós, porque o que a gente ia fazer ia mudar o mundo, né? Mas a gente tinha algo diferencial, né? Que poderia a gente ter uma vantagem nessas equipes aí dos Vingadores, porque a gente tinha um sangue no olho. A gente queria, porque a gente queria sair daquela situação. Sabe, quando a gente tem um dizer, né, que as pessoas falam, quando a fome aperta, né, o negócio fica feio, a gente faz coisa que a gente nem imagina. E eram tempos difíceis. Amém? Então a gente juntou aquela galera, tal, mas no fim a gente percebeu que empacotar garfinho não era fácil como parecia. A gente estava lembrando ali, eu fui lá na casa do Ney esses dias, a gente começou a lembrar ali com o Érico. A gente enchia o carro daqueles pacotes de garfinho. Quando voltava era 4 pacotes, entregava para a mulher. Tá feito. E a gente recebeu o dinheiro. A gente começou a olhar e falou, gente, isso aqui não é coisa de Deus não, gente. Mas a gente estava ali perseverando. Mas a gente não desistiu. A gente só mudou um pouco a estratégia. Né? Talvez o pastor até nem saiba disso. Né? Mas foi uma palavra do pastor que ele falou no culto. E a palavra era assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque era um tempo difícil. Ele falou, não sei o que vocês vão fazer. Vende água. Aí gente, é isso mesmo, vende água. E fomos nós vender água. Né? Então, o pastor ele falou assim, ó, faça algo, só não fique parado, de braço cruzado. Eu não sei o que você vai fazer. Vende água. Aí nós falamos, nossa, que ideia mais inovadora ainda do que empacotar garfinho. Vender água. Porque a gente estava num tempo difícil. Amém? Então a gente foi lá e começou a vender água. Eu não vou me estender muito aqui, porque também foi algo complicado, essa nossa venda de água, né? Mas foi algo que Deus nos ensinou muitas coisas. Amém? Então a gente juntou, a gente teve essa ideia. Só que aí a mão de obra, né, já deu uma diminuída. A gente falou para os irmãos, então vamos juntar essa galera boa aqui, nós vamos vender água. Aí o pessoal, não sei não. Então deu uma diminuída. Por quê? Nós éramos super-heróis ali, né? Hoje em dia os Vingadores estão perdendo aí os super-heróis, né? Morre, um não participa mais, né? Por que a gente não podia diminuir um pouquinho? Aconteceu isso com a gente. Amém? Então a equipe ficou desse jeito. Jean, Natane, Ney. A Neta não quis ir mais. Ela falou, não, eu só vou interceder aqui, eu vou orar por vocês. Falou, amém, né? Já é uma ajuda. O Bruno. E aí entrou mais um integrante, que era o meu cunhado, o Johnny. E a gente foi lá vender água, com a cara e a coragem, né? Mas
com tudo isso nós perseveramos. Amém? Nós perseveramos em todo esse tempo. Em todo o santo culto. Eu vi esses irmãos vindo aqui, lançava semente. No meio da dificuldade, chorando. Mas a semente era lançada. Amém? Isso me trouxe uma alegria tão grande quando eu comecei a lembrar dessas coisas esses dias. Porque Deus, Ele é fiel em nossa vida. Amém? Ele foi fiel em cada um de nós. Se você perguntar para qualquer um desses daqui, dessa lista aí de super-heróis da época, quem está desempregado hoje? Ninguém. Quem está capengando hoje? Ninguém. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? A semente foi lançada. A semente foi lançada. Aleluias. E lá no versículo 4. Coloca para mim, Júnior. Versículo 4. Que diz assim: os riachos que revigoram o deserto. Se a gente olhar para a lógica, deserto é um lugar seco. Mas a palavra diz: restaura, Senhor, como os riachos que revigoram o deserto. Eu estava pesquisando um pouco sobre isso. E algumas versões falam as torrentes do Negueb, que era o nome do deserto. Então o deserto não é lugar de água, não é lugar de torrente. Mas a palavra diz: restaura, Senhor, a nossa vida. E aqui está apontando porque para coisas impossíveis que só Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Às vezes nós lançamos a nossa semente, ou às vezes nós retemos a nossa semente, com medo daquilo que não sei. Eu não sei. Mas nós não cremos no sobrenatural de Deus. Porque eu comecei a pesquisar e a palavra fala sobre isso. Eram as montanhas que tinham naquele deserto. E no tempo que ocorria a chuva no deserto, eles juntavam água ali e de repente essa água ela descia pelo deserto. Então montes são coisas do alto. Às vezes nós estamos olhando as coisas terrenas, procurando vida na onde não tem. Nós devemos olhar para o alto. Amém? Que é onde vem o impossível, aquilo que só Deus pode fazer. Então as águas que transbordam do alto das montanhas, que trazem vida ao deserto. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Eu comecei aqui falando que hoje, esse ano, nós temos uma palavra sobre as nossas vidas. E muitos irmãos que sobem aqui, o pastor mesmo faz questão de lembrar, porque nós temos que viver aquilo. E eu estava pesquisando, falei: meu Deus, qual era a palavra, Senhor, de 2018? Coloca aí para mim aquele. E ali eu comecei a olhar. 2018, vivendo os princípios do reino. Naquela época nós estávamos vivendo o princípio do reino. E mais um detalhe, eu comecei a olhar e a primeira coisa que está escrita aqui: fidelidade. E a segunda, semear. Sem querer, querendo, né? Sem a gente às vezes prestar atenção naquilo que Deus estava fazendo, mas nós tínhamos um princípio. Amém? E a palavra que Deus tem esse ano para nós é o ano da casa cheia. Sabe, viva o ano da casa cheia na tua vida. Viva o ano da casa cheia na tua casa. Pois Deus é poderoso para fazer todas as coisas em nossas vidas. Aleluias. Creia e verás o impossível de Deus acontecer. Amém. Gostaria que você pegasse agora a sua semente.
Pois às vezes você pode estar nessa noite e falar: Deus, nem a semente eu tenho. Mas coloca o princípio no teu coração: Deus, eu quero ter semente. Provei a semente, porque a palavra dele diz que ele dá semente ao que semeia, ao que tem o princípio de semear. Então peça a ele, creia no impossível que Deus vai fazer na tua vida. Aleluias, levante a sua oferta, coloque a mão no teu coração, amém? Pai, nós estamos aqui com muita gratidão, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecendo, Pai, porque o Senhor olha as vezes que nós lançamos a semente, mesmo às vezes chorando, mas a tua palavra diz que nós voltaremos com uma colheita abundante, com cânticos de alegria. E é nessa palavra que nós nos aliançamos, Pai. É nessa palavra que nós cremos que o Senhor tem um ano da casa cheia para nós vivermos ele. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada filho aqui nessa noite, Pai. Coloca, Pai, em nós esse princípio de estar na tua casa, esse princípio de semear no teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós louvamos, assim nós te agradecemos poderosamente, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Traga a sua oferta, traga a sua semente com muita alegria, aleluias, creia no impossível. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos. Esse é o momento mais importante da sua semana. Amém? Sei que você fez coisas boas a semana. Você, talvez passeou, trabalhou, comeu bastante e muitas outras coisas. Mas esse aqui é o melhor momento. Amém? Que é o momento de estarmos juntos, de nos reunir, de nos alimentar também. E eu creio que nessa noite Deus, Ele tem algo muito bom para você. Deus já falou conosco, né? Lembrando aqui do que o Jean falou, 2018, parece que foi ontem. E realmente eu lembro, foi um momento bem difícil. Digo, vou, irmã, estou mandando uma oferta aí. E eu vou continuar ofertando aqui. Eu vendo guarda-chuva, pastor. Cada guarda-chuva eu ganho R$5. Eu já estou mandando a oferta de 14 guarda-chuva que eu vendi. Então, se você quiser comprar guarda-chuva, fala comigo que essa irmã vende guarda-chuva. Tá bom? Quem quer guarda-chuva aí? Tá chovendo muito, compra guarda-chuva. Aleluia. E essa irmã mandou. E a gente vai, e nós estamos avançando, irmão. Nós estamos avançando, crendo e avançando. Eu estou orando. Eu falei assim, eu preciso dos recursos. Manda os recursos. Mês que vem, em março, eu vou conversar com vocês de novo. Os irmãos, nos ajuda. E nós vamos construir um prédio lindo, irmãos. Um prédio maravilhoso. Pela fé. Eu fui conversar com uma pessoa, ele falou assim, faça os cálculos. Porque Jesus falou que quando você vai fazer uma torre, você tem que sentar e fazer os cálculos. Eu digo, não, essa palavra não é para mim, não é para isso aqui. Eu tô igual Pedro, no barquinho e dizendo, Senhor, deixa eu ir ter contigo, eu vou andar sobre as águas. E cada passo que eu pisar, Deus vai me sustentar, Deus vai dar graça. Amém? Eu estava falando com a minha esposa essa semana.
eu não vou comprar um caminhão de pedra e um caminhão de areia. Eu quero comprar um caminhão de 16 toneladas de pedra e 16 de areia. Falei, não vou comprar agora essa semana, filho. Eu vou esperar passar uns dias aí, final do mês. E eu falei, olha, mas aí eu fiquei orando. Eu digo, Senhor, eu preciso comprar essa semana que vem. E essa semana o Senhor falou assim, você vai comprar essa semana que vem. Amém, irmãos? Nós vamos avançando, vamos avançando. Nossa despesa é alta. Nós pagamos 3.800 numa pressão no terreno, pagamos quase 4.000 de aluguel daqui desse prédio. Né? Nossa despesa é alta, mas Deus tem nos sustentado. Amém, irmãos? Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. E eu estou nessa, pisando sobre as águas, e Deus vai dando vitória. Amém? Glória a Deus. E eu louvo a Deus por cada irmão. Fizemos um fechamento, eu e o Érico, né, do mês de janeiro, foi Érico, mês de janeiro, e eu vi provisão de Deus. Deus dando provisão. Né? E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua fidelidade. Nós só avançamos por sua causa. Eu faço sempre questão de mandar uma mensagem, quando chega lá, notificação que o irmão, na conta da igreja, a gente já manda. Às vezes eu posso esquecer de mandar, irmão, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Eu faço questão de abençoar a sua vida, por quê? Porque essa semente que tem nos feito avançar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. E eu quero compartilhar, bem, antes disso eu quero falar que dia 10 tem encontro com Deus. Quarta-feira agora, os líderes, eu fui uma reunião com o líder geral. Não sei se o Mateus falou, mas para os líderes jovens, nós vamos fazer novamente geral. Por quê? Porque nós temos um jejum, né? Que vai começar o mês que vem. E nós temos também um encontro com Deus. Sei que nós vamos fazer só de adulto esse encontro. E aqui está, irmão, o livro do jejum. Eu quero que você aprenda coisas, uma família, uma missão. Eu quero que você aprenda coisas profundas. Profundas, devora isso que Deus vai te dar, tá? São 21 capítulos, dia 16 de março, dia 13 de março nós começaremos o nosso jejum. Cada dia vai ser uma lição poderosa, né? Eu costumo dizer para os irmãos, às vezes o irmão fala assim, eu vou comprar um lá para a minha casa. A gente não ganha nada com o livro, tá, irmãos? Não ganha nada, podia ganhar, né, para investir lá no terreno. Não ganhamos nada, nós pegamos o valor e passamos para você. Nem um centavo, né? Nem um centavo. Aí você fala assim, não, mas sabe, irmãos, quando você lê, quando o casal pega, sabe o que acontece? Acaba, às vezes, alguns pode ser que lê, acaba nenhum lendo. Já ouviu falar do cachorro de 2 donos? O cachorro de 2 donos, ele morre de fome. Porque um pensa que o outro deu comida. Acontece isso, você deu comida para os cachorros, filha? Ela, não, você não deu não? Eu digo, não, pensei que você tinha dado. E coitado dos cachorros que pagam o preço. Então, fica com fome. Então, o que acontece? O livro que você compra, fosse eu que pegava um para abençoar alguém também. Mas o livro que você compra, você vai devorar ele. Eu risco meus livros tudo. Eu risco, rabisco, tiro ministração. Sabe, irmãos? Porque é o que eu quero. Eu quero me alimentar da palavra de Deus. Então eu quero que você compre um para você, outro para a sua esposa. Se não tiver, se só faltar, eu mando comprar mais, vou ver se eu consigo. Mas eu quero que você seja alimentado, que você cresça nesse jejum. Coloque propósito diante de Deus, propósito para a sua vida. Não seja aquela pessoa indiferente, aquele crente indiferente que fica esperando tempo. Vai ter um jejum, que legal, mais um jejum. Não, irmãos, avança em cada jejum. Coloca desafio, coloca diante de Deus, desafio pessoal, para você mesmo, coisas que você tem que vencer em você mesmo, portas que você precisa ver abertas na sua vida, na sua família, coloca diante de Deus e faz isso. Amém? Faz isso. Amém? Então, tá aí. E dia 10, encontro com Deus. Essa semana a gente vai debater aí com a liderança como vamos fazer os detalhes do encontro. E em nome de Jesus vai ser tremendo. De jovens levaram 18 pessoas para o encontro. Então nós vamos levar mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu quero compartilhar com você. Quero que vocês me colocar o tema ali. E o tema é assim: alimente-se do pão vivo. Alimente-se, diga comigo, alimente-se do pão vivo. Eu quero que nesses minutos o seu coração esteja voltado para cá. Amém? Eu quero que o seu coração esteja apreensivo, que esteja com expectativa. E que você diga para você mesmo, olha, você vai falar o seu nome e vai dizer, olha fulano, você vai sair daqui com algo mais de Deus.
com algo mais da presença de Deus e da palavra de Deus. Amém? Eu não quero só que você aprenda. Eu não quero que você desenvolva um conhecimento na sua mente somente. Eu quero que você, na verdade, receba algo que vem de Deus para dentro de você. E o que você vai levar aqui não vai estar só na sua cabeça, porque na sua cabeça você vai esquecer. O que você vai levar vai estar aqui dentro do seu coração. Amém? Isso é diferente. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero, alimente-se do pão vivo é o tema, e eu quero ler com você um versículo que está em Êxodo 16 e 4, verso 4. Êxodo 16, verso 4. E essa palavra diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. Deixa eu repetir aqui. O Senhor disse para Moisés: eu farei chover o quê? Pão do céu. O povo sairá e recolherá semana, não é isso? Não, a porção necessária para aquele dia, diária, né? Com isso os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui pela sua graça, pela sua bondade. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque nosso coração tem sede. A nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu já ministrei algumas vezes aqui, e os irmãos vão lembrar. Eu ministrei aqui, ministrei uma vez lá no Jardim Ana, os irmãos vão lembrar. Porque eu disse o seguinte: eu disse que somos o que comemos. O Érico já ministrou sobre isso também. Porque a comida que ingerimos vem fazer parte de nós mesmos. Amém? Então você pode, deixa eu só repetir para você entender. Nós somos o que comemos. Os nutricionistas dizem isso. Nós somos o que comemos, porque aquilo que nós ingerimos vai fazer parte de nós mesmos. Amém? Como que isso acontece? Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, irmãos, porque o nosso corpo precisa de vitamina. Se uma pessoa estiver fraca, se uma pessoa ficar fraca, se ela for fazer um exame para ver como que está a sua saúde, geralmente ela está precisando de algum tipo de vitamina. Algum tipo de vitamina. E essas vitaminas, elas são repostas, elas são colocadas através ou pela veia, ou pelo alimento, ou o médico faz uma receita lá, você tem que comer, como é que é aquele, brócolis, mas tem aquele que a gente faz salada que é meio vermelhinho, é meio beterraba, vermelhinho não, sou meio daltônico. Vinho, tem que comer beterraba, né? Então, na verdade, então nosso organismo ele precisa dessas vitaminas e você pode pensar assim, pastor, você já pregou sobre isso, eu lembro que você falou sobre isso, que realmente nós somos o que comemos. Só que é o seguinte, eu vim prevenido, eu fui pesquisar, eu fui saber mais, né? E eu descobri hoje pesquisando no Google que existem pelo menos 13 tipos de vitaminas. 13 tipos de vitamina para o corpo humano. Para você estar bem fisicamente. Para você estar saudável. 13 tipos de vitamina pelo menos. Aí eu pesquisei lá a vitamina A. Vitamina A é a vitamina básica. É o básico para você estar saudável. A vitamina básica. Se os nutricionistas estiverem me assistindo, o médico, né? E se eu sou apenas um pastor, eu sou um pregador da palavra de Deus. Apenas não, eu sou um pastor, um pregador da palavra de Deus. Então, mas eu fui pesquisar e eu vi que também tem as vitaminas B. Então tem a vitamina B, a B, o complexo de vitamina B tem B1, vitamina B1, vitamina B2, B3, B4, B5, B6, a B7 não existe, B8, B9 e B12. Aí tem outras vitaminas que eu coloquei aqui também, que são a vitamina
A B12 eu falei, né? A vitamina C, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Aí eu escrevi aqui, o que é vitamina? Né? Vitaminas são substâncias orgânicas que provocam reações químicas no nosso organismo e promovem o fortalecimento do sistema imunológico. E eu descobri, enquanto eu estava estudando, que tem a vitamina D. E eu não ia falar nada disso, tá, irmãos? Mas a vitamina D é uma vitamina, mas antes de eu falar da D, tem uma vitamina que eu não marquei aqui qual que é, que ela nos protege, e são bactérias que tem no nosso intestino. E quando você está em falta dessas bactérias, você compra aqueles lactobacilos, né? E ela vai repor a flora intestinal. Olha que interessante. Mas o fato, eu estou dizendo tudo isso porque o fato é que você precisa das vitaminas para o seu corpo funcionar bem. E quando falta uma vitamina, algo sai do eixo, sai do prumo. Estou falando a linguagem que eu entendo, prumo, né? Os irmãos estão entendendo? Aí eu achei impressionante, é só um adendo aqui, um detalhe só, mas a vitamina D, eu achei impressionante a vitamina D. Porque a vitamina D, como você repõe a vitamina D? Os irmãos entendem, estudaram, né? Como é que era o sol, vitamina, irmão Luiz, o sol. Se você precisa pegar pelo menos de 15 a 20 minutos de sol por dia para repor a vitamina D. E eu pensei, será que se eu ficar mais do que isso no sol? Não tem problema, faz bem. Pode fazer mal por uma queimadura na sua pele e outra coisa, mas faz bem. E o David começou aqui falando dos nomes de Jesus, e ele falou pelo menos uns 30 nomes de Jesus, e um dos nomes de Jesus é o sol da justiça. E sabe o que a vitamina D faz no nosso organismo? Ela protege os ossos, dá crescimento, traz imunidade, desenvolve a musculatura e também o cardiovascular, ou seja, o velho coração e o sistema nervoso central, sabe, faz muito bem para você. Deixa eu falar para você, o natural aponta para o espiritual, sabe, Jesus é o sol da justiça. Quanto mais você estiver perto de Jesus, mais você vai estar bem de saúde. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Sabe, queridos, eu quero voltar aqui, porque Deus, quando o povo sai do Egito, presta atenção, quando o povo sai do Egito, eles, no meio do caminho, no meio do deserto, você sabe o que aquele povo era lá no Egito? Você sabe, eles eram o quê? Escravo. Vivia debaixo de chibatada, debaixo de escravidão, no Egito. E o Egito representa o mundo. E quando eles estão no meio do deserto, um certo dia eles se revoltam contra Moisés, e eles dizem, olha, nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos voltar. E alguém diz, mas por quê? Não quero, não, nós temos saudades da comida do Egito. Nós queremos as comidas do Egito. Irmão, deixa eu falar para você. Você foi chamado, você estava na escravidão, você estava, sabe, debaixo da opressão do diabo. O Egito representa o mundo. Você foi liberto. O alimento do mundo não serve mais para você. Aquilo que satisfaz as pessoas no mundo não é mais satisfação para você. Não pode ser mais, irmão. Os irmãos estão comigo? Não pode ser. O que satisfaz o mundo, sabe, você tem que rejeitar completamente na sua vida. Os irmãos estão comigo? Aleluia. E ali, no meio do deserto, Deus decide alimentar aquele povo com uma comida. Que comida é essa? O maná. Vamos lá, volta lá no 4, onde nós lemos mesmo. Deus falou assim, disse porém o Senhor, eu peço isso para os irmãos, sabe por quê? Porque eu estive, não é porque Jesus fez o maior sacrifício. Eu estive orando e pedindo para o Senhor essa palavra, fiquei a manhã inteira, até 1h da tarde, anotando, orando, buscando. E eu quero aqui te alimentar com a palavra de Deus. Amém?
eu quero te alimentar com a palavra de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é enchê-lo da comida celestial, é nutrir você, fortalecer com a comida espiritual e assim transformar num povo celestial, porque nós somos o que comemos. Amém? Eu falei das vitaminas para o seu corpo físico, mas espiritualmente é a mesma coisa. Eu falei do corpo do físico, mas espiritualmente é a mesma coisa. O objetivo de Deus é que você se pareça com Cristo. E como que você vai se parecer com Cristo? Se alimentando de Cristo. Comendo como Cristo come. E a forma de nos tornar parecidos com Jesus, porque esse é o desejo de Deus, é nos alimentando da mesma comida que Ele se alimenta. E a transformação da sua vida só acontece de uma forma, mudando a sua dieta. Mudando a sua dieta. Se você mudar a sua dieta, você vai mudar. Amém? Mude o seu alimento e você vai mudar a sua vida. As pessoas precisam ouvir da sua boca vida. Palavra de vida. Quando você abrir a sua boca, as pessoas, puxa, eu estou sendo abençoado, porque eu vi essa pessoa, eu vi esse irmão. Mas como, pastor, que eu vou fazer isso? Eu vou me esforçar para eu falar a palavra de vida. Não precisa se esforçar. Basta você comer de Cristo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio dentro. Do que está cheio dentro. É fácil você perceber o que está dentro de uma pessoa. Convive com ela algum tempo. Às vezes ele está cheio de futebol. Ele entende tudo de Liga dos Campeões. Ele entende tudo de Campeonato Paulista, Série A, Série B, Série D, Série C, o Campeonato da Várzea do bairro. Ele entende tudo de campeonato de beisebol americano. Ele entende dos tenistas, até o número 100, né? Ele entende tudo. Ele entende o que? Política, ele entende tudo. Ele entende que é o governo, os 513 deputados foram eleitos. Ele entende tudo, ele sabe os governadores todos, porque ele está cheio de política. Agora, quando uma pessoa se alimenta de Cristo, você chega perto dela, daqui a pouco você percebe Cristo, Jesus, reino, vida. Aleluia. Pastor, o que significa comer? Você sabe, né? Comida é tudo que nós introduzimos em nosso interior, visando a nossa satisfação e nosso prazer. E comer, espiritualmente, aponta para o seu relacionamento com Deus. Amém? Espiritualmente, aponta para o seu relacionamento com Deus. 2 vezes, nós encontramos Jesus falando sobre isso, sobre a sua comida. Na primeira, ele estava na beira do poço de Jacó, a mulher já tinha ido embora, chamar o povo da cidade, os discípulos voltaram da cidade, tinham que comprar comida, e ele fala para os discípulos, fala para ele, Senhor, come, o senhor deve estar com fome. Ele disse, não vou comer minha comida e bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava no deserto, foi tentado pelo diabo, e o diabo disse, olha, faz com que, ele estava em jejum, 40 dias, e o diabo disse, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse, nem só de pão vive o homem vive mesmo, é da palavra que sai da boca de Deus. Essa era a comida de Jesus, essa é a comida que vai nos satisfazer e vai nos alimentar. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 2, verso 9, que eu quero falar algo para vocês aqui nessa manhã. Eu falei que vou estar falando sobre a graça, cada palavra que eu trouxer eu quero estar introduzindo algo, vamos devagar, mas vou introduzir algo sobre a graça na nossa vida, tá? Mas nós vamos devagar. Gênesis, presta atenção, leia comigo, 2 e 9. Olha o que está escrito. Então o Senhor Deus fez nascer da terra, do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já leu muitas vezes esse versículo. E você talvez tenha lido igual eu li agora. Você leu rápido. Agora eu quero convidar você a ler devagar. Vamos ler devagar. Então o Senhor Deus fez nascer da terra todo tipo de árvores. E essas árvores tinham 2 finalidades. Primeiro, eram agradáveis aos olhos, diga agradável aos olhos, e boas para alimento. Vamos parar aqui. Boas para alimento. Então Deus faz o jardim, faz brotar a árvore. Aquelas árvores eram lindas, bonitas, e era bom, né, para contemplar, para ornar.
e eram boa para alimento. Boa para alimento. Ou seja, essas árvores aqui, eles falam, vocês podem comer. Pode comer, à vontade. Sabe, irmãos, eu penso que são coisas que não vai, né, influenciar a sua vida espiritual. Por exemplo, comer uma pizza. Quem vai comer uma pizza? Eu já planejou em comer uma pizza hoje à noite aqui. Tá combinado. Comer pizza. É pecado comer pizza? É, se não chamar o pastor. Pecado mortal. Mas comer pizza é bom. Leva para o inferno comer pizza? Leva para o céu? Também não. É neutra, né? Uma feijoada ontem, aquela feijoada que você comeu, é bom. Nem leva para o céu. Nem... Mas, sabe, irmão, essas coisas aqui são neutras. Agora presta atenção daqui para frente. Deus cria um jardim, Deus cria muitas árvores, presta atenção, e essas árvores eram boas para enxergar, para você enxergar ela, para você ver ela, e elas eram boas para alimento. Mas no meio do jardim, sem olhar aqui, sem olhar, o que tinha no meio, olhando para mim, o que tinha no meio do jardim? Do bem e do mal, o que mais? De que é a árvore? Sem olhar. Espera aí. No meio do jardim estavam... Isso, obrigado. Pode deixar. Que árvore era essa? Essa primeira coluna, essa última coluna aqui. Que estava no meio do jardim? Por que vocês estão com medo de falar? Eu mandei um versículo hoje. Deus não nos deu espírito de medo. Árvore de... Obrigado. Volta lá agora. Vamos ver que árvore é essa. E no meio do jardim estava a árvore da vida. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Duas árvores. Qual que é a famosa? Conhecimento do bem e do mal. É a famosa. Porque ali foi a árvore que o diabo, encarnado ali numa serpente, ele convenceu Eva comeu, né? É bem engraçado. Eu estava lendo essa passagem, porque Deus fala assim, Adão, onde você está? Eu me escondi, porque eu ouvi sua voz, eu escondi que estava nu. Mas quem mostrou que estava nu? Ah, Senhor, sabe, a mulher, né? É não assumir responsabilidade, né? Eu estava de boa, o Senhor me dá essa abençoada aqui, né? Ela errou, né? O Senhor primeiro, ele queria dizer isso, fez uma bobagem de dar essa mulher para mim. Você nunca falou isso para Deus não, né? Você sempre agradeceu, né? Por essa esposa maravilhosa. Obrigado, Senhor. A mulher que o Senhor me deu é uma bênção. A mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu essa mulher. Agora ela vai e me entrega essa fruta, essa maçã, né? Não é maçã, a Bíblia não fala que é maçã. E eu comi. Aí ele vai falar com a mulher. Ele fala assim, e você, mulher, o que você fez? A serpente me enganou. E você, serpente? Aí Deus já dá a sentença. Mas não é isso que eu quero falar. Aqui, irmãos, tem duas árvores. Árvore da vida e árvore de conhecimento do bem e do mal. E essa árvore da vida era a árvore espiritual. Para o homem estar vivo espiritualmente, ele precisava se alimentar dessa árvore. É tanto que no final do capítulo 3, você vai ver que ali Deus colocou um querubim com uma lâmina, com uma lança afiada, protegendo a árvore até nos nossos dias. Não existe mais esse querubim protegendo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então a árvore da vida era a árvore, o fruto que eles tinham que comer. E do conhecimento do bem e do mal, não podiam comer. Amém, irmãos? Eu vou falar de uma forma bem didática, bem assim para meninos espirituais, para você compreender o passo a passo aqui que eu quero falar. Agora, essas duas árvores, diga duas árvores. São duas mentalidades. Essas duas árvores aqui são duas formas de você viver. Amém? Da esquerda é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? E da direita é a árvore da vida. Aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui é a árvore da vida. E do que fala isso, irmãos? Do que está falando isso? Está falando de duas mentalidades, dois estilos de vida diferentes.
Está falando, sabe o quê? Duas maneiras de você viver e duas maneiras de você se alimentar espiritualmente. Amém? E o que significa se alimentar da árvore de conhecimento do bem e do mal? Isso aqui, irmãos, é o que o mundo vive. Amém? E o que significa? Traduzindo, trocando em miúdos, o que é isso? Isso é o que muitas igrejas estão pregando. Infelizmente. Você é bem aventurado de estar aqui ouvindo o que você está ouvindo. Porque às vezes você vai para uma igreja para ouvir o que é certo e o que é errado, bem e o mal. Não estão entendendo? Você está indo para a igreja, isso trata-se apenas de uma forma religiosa, né? É quando você vive pelo certo e pelo errado, trata-se apenas de uma forma religiosa de viver, né? O que você vai aprender na igreja, o que pode e o que não pode. As pessoas querem saber o que pode e o que não pode. As pessoas perguntam lá para os pastores no Instagram: pastor, é pecado jogar bola? Pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, é pecado ir para a praia? Isso é apenas conhecimento do bem e do mal. É o que está sendo pregado ainda. É o que está sendo ensinado ainda. Você encontra pessoas dizendo: olha, eu não vou. Você vai para a praia, você me chamou para ir para a praia. Não vou não. Por quê? Porque minha religião não permite. Minha igreja não permite. Se o meu pastor souber que eu fui para a praia, eu estou de banco. Já ouviu falar isso? Não faço. Sabe, então, e aí envolve coisa, envolve comida, carne de porco, não, é errado. Trabalhar no sábado, não pode, minha religião não permite. O que mais? Lugares, não vou em tal lugar não, porque é maldição. Então, e as pessoas estão indo para a igreja, às vezes, para aprender essas coisas. E eu quero dizer para você, se você já tem vindo para aprender coisas, nos perdoe se nós gastamos tempo ensinando essas coisas para você, o certo ou o errado. Mas o nosso foco não é esse. Te ensinar o bem e o mal, conhecimento do bem e do mal. Não é esse o foco. É isso, infelizmente, que as pessoas andam aprendendo, às vezes até nas igrejas mesmo, ou às vezes nos canais que eles seguem, YouTube, redes sociais. O certo e o errado, o pode e não pode. Mas pastor, peraí. Então às vezes tem igreja que tem um regulamento interno. Quem é dessa época? Quem já viu o regulamento interno em igreja? Só eu? Viu? Regulamento interno. Porque é o jeito que você tem que andar. Isso pode, isso não pode. O comprimento da saia da irmã tem que ser 2 dedos abaixo do joelho. O cabelo da irmã tem que ser pelo menos no mínimo 30 centímetros de comprimento. Se não for assim, Deus não está com essa irmã. Então, às vezes as pessoas vão para aprender uma cartilha, igrejas evangélicas, filhos de Deus, de certo e de errado, de bons comportamentos. Pastor, mas não é assim, não é isso que nós temos que ir para a igreja, não é para isso que a gente vai todo domingo, às vezes mais de uma vez na semana, a gente vai na célula. Queridos, eu não estou condenando esses irmãos que fazem isso, amém? Eu não estou condenando, tá? Pastor, eles são salvos. Vão para o céu, porque são filhos de Deus. É gente que entendeu que é o sangue de Jesus que nos perdoa, que nos remiu, e nós vamos para o céu por causa do sangue de Jesus. Não estão entendendo? Aí eu meditando, preparando essa palavra, eu fiz aqui uma historinha, uma ilustração. Imagina que você, não vou citar o irmão não, nome não, mas você tem um filho, você tem 2 filhos. Um tem 10, outro tem 12 anos, 2 meninos. E semana que vem você vai sair de férias. E o que você decidiu nessas férias? Você já prometeu para os meninos e está chegando a hora, falta uma semana, está terminando as aulas, e você falou para eles: olha, nós vamos fazer algo diferente, vamos fazer uma trilha numa floresta. Vamos dar 5 horas numa floresta, 5 horas, pensa. Os meninos estão animados. E aí você fala para os seus filhos: olha, agora vocês se preparem,
Uma semana antes você se prepare, se alimente bem, estejam bem fisicamente, tomem água, porque a trilha é uma jornada boa, né? Vamos levar água também, tem que lembrar de levar água, tem que lembrar de levar alguns alimentos. E você prepara os meninos. Só que durante essa semana, o filho mais velho, eu criei a historinha aqui, mas eu não lembro de tudo, os detalhes, né? O filho mais velho, ele começou, estava naquela ansiedade, daqui a uma semana vai sair de férias, e ele começou a ir dormir 2 horas da manhã jogando videogame. Acordava às 6 horas para ir para a escola da manhã. E exatamente isso. Agora o pai não vai pegar o filho e jogar ele dentro de um riacho, não vai matar o filho, não vai desprezar o filho. O filho vai chegar lá, no destino. Por quê? Porque ele está com o pai. Ele é filho. É isso que acontece. Tem muita gente vivendo de qualquer jeito, não está se alimentando direito, está comendo qualquer coisa, não está pronto para fazer uma jornada vitoriosa, porque ele se alimenta de qualquer coisa. Sabe, irmãos, isso fala da nossa vida espiritual. Sabe, o que preenche a sua alma? O que sacia a sua alma? Ah, pastor, filmes, Netflix, séries. Pois é, meu irmão, espiritualmente você está defasado. Porque, e aqui eu não estou dizendo que é proibido não assistir isso, não estou dizendo que é proibido fazer isso ou aquilo, não. Estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso, não. Eu estou dizendo que a tua caminhada vai ser muito dificultosa. Por quê? Por causa do que você tem ingerido. Porque você é aquilo que você tem ingerido. Agora o outro menino que estava lá, comendo na hora certa, dormindo na hora certa, descansando, repousando, tomando água na hora certa, é o crente que se alimenta de Cristo. Ele está revestido, ele está animado, ele está empolgado, ele não quer desistir da jornada, ele quer avançar, vamos chegar lá, vai dar certo, eu estou com garra, eu estou com força. Por quê? Por causa do que ele trouxe para dentro dele, do que ele comeu. Os irmãos estão comigo? Amém? Então, eu falei para você, talvez você, mas pastor, a gente não vai para a igreja para isso, para fazer isso, para ouvir essas coisas, o que é certo, o que é errado. Sabe, irmãos, não é condenável você ouvir comer hoje da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você está conhecendo o que é bom, conhecendo o que é ruim, né? Mas Deus, presta atenção, Deus tem um nível mais elevado para você. Deus tem algo muito mais profundo para você. Aí no capítulo 2 ainda no verso 9, e também a árvore da vida. Não se fala muito dela, mas esse é o nível, esse é o alimento para mim e para você. É dessa forma que Deus quer que você viva, é dessa árvore que Deus quer que você se alimente. Mas onde está essa árvore, pastor? Como que eu me alimento dela? João capítulo 6, versos 57 e 58. João 6, 50. Da mesma forma, Jesus está falando com os discípulos. E ele está dizendo, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Os irmãos estão entendendo? Jesus era aquela árvore da vida que estava lá no jardim, que Deus colocou lá. Quando você lê a Bíblia com os olhos, com as lentes da graça, do amor de Deus, você vai ver Jesus em muitos lugares. O David começou de uma forma... Pode aplaudir o Senhor. O David começou de uma forma, a gente não combinou nada, mas ele começou de uma forma muito feliz. Ele falou pelo menos 30 nomes de Jesus. E você vai ver, esses nomes, Jesus aparece. Jesus aparece, por exemplo, quando aqui, assim que Deus cria tudo, e no jardim ele coloca a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus é a árvore da vida, e aquele que se alimenta dele, por ele viverá. Este é o pão vivo que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Sabe, é esse alimento que Deus tem para mim e para você.
Irmãos, quando você se alimenta, quando você tem o pão vivo, quando você se alimenta de Cristo, ninguém precisa perguntar para você ou dizer para você o tipo da sua roupa, o comprimento da sua saia, o corte do seu cabelo, o jeito da sua maquiagem. O Espírito Santo, ele não só vem e te instrui, ele está dentro de você e ele fala com você. Ele mostra quando você fala algo que não foi bom, ele mostra quando você está num caminho que não é legal, ele ensina. Hebreus capítulo 8, verso 10. Hebreus capítulo 8, verso 10. Diz assim: e esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, que somos nós, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis na sua mente. Só que a mente você pode esquecer. Aí ele vai mais profundo: e as escreverei em seu coração. Quando você entende isso, que já está aqui, você percebe que o que eu falei ali, realmente você não precisa vir aqui para aprender certo e errado, porque o Espírito Santo te ensina. O Espírito Santo te ensina como falar com seu marido. O Espírito Santo te ensina como falar com a sua esposa, como falar com seu filho, como liderar, como corrigir, como se relacionar com as pessoas. O Espírito Santo te ensina. Eu vou citar um exemplo aqui do José Heleno. Ele contou uma história para mim. Ele falou que estava numa situação, uma correria, e ele saiu da empresa e o porteiro falou. Eu estava ligado quando você falou. Ele falou algo para ele, mas ele falou de uma forma não grosseira, mas ele não deu atenção. Aí ele falou que estava indo para casa, aí algo veio assim: por que você falou isso? Olha o jeito que você tratou o rapaz. Aí no outro dia ele chegou lá: rapaz, me perdoa. Mas de quê? O jeito que eu falei com você, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo mostra dentro. Ele nos ensinará e nos conduzirá a toda a verdade. Sabe, irmão, você veio aqui não para aprender o certo ou o errado, você veio aqui para se alimentar de Cristo. Você veio aqui para trazer mais de Cristo para dentro de você. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos: comer de Cristo, se alimentar de Cristo. Se alimentar de Cristo. Não adianta eu fazer um curso de casais e eu quero fazer esse seminário de casais aqui diferente. Porque talvez a gente vai falar que é errado você falar assim com seu esposo, com a sua esposa e tal. Mas não é o foco. O foco que eu quero dizer vai ser um casamento debaixo da graça. Já coloquei o nome aqui. Eu vou falar do que é ter um casamento abençoado, baseado na graça. No amor de Deus. Não nas regras. Não gritarás com sua mulher. Aí você fala: não gritarás com sua mulher. Não posso. Mas teve um dia que ela te irritou muito. Aí você gritou. Você falou: não dá para viver. Eu não consigo obedecer esse negócio. Agora, quando você tem o amor de Cristo dentro de você, meu irmão, ela vai te irritar. Você falou: oh, amor, eu te perdoo. Vai, não peques mais, né? Assim que eu te perdoo, né? David chegou nervoso e tal. E aquela lá irritada. Ela fala: não, Senhor, eu amo meu esposo. Mesmo ele dando patada assim. Ele não faz isso, né? Glória a Deus. Ele é um amor de pessoa, né? Não era assim, né? Mas Deus transforma. Irmãos, presta atenção. Aleluia. Esse estilo de vida que eu estou falando é quando você se alimenta do próprio Cristo. Quando você se alimenta de Jesus. E onde que ele está? Ele está aqui onde eu estou te falando. Está na palavra. Amém? Está no culto. Quando você vem, você está se alimentando de Cristo. Na célula, você está se alimentando de Cristo. Mas no dia a dia, você está se alimentando de Cristo. Amém? Porque agora o Espírito flui dentro de você. E o que eu li agora em Hebreus 8 e 10. Escreverei no coração a minha lei. Ninguém. Aí João complementa lá, quando você fala assim: não será necessário que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas. É diferente, irmãos. Não é mais uma regra. Não precisa mais escrever na geladeira como não gritar com a mulher, como não bater nos filhos, como não falar palavrão, como não fofocar. Não! Porque o Espírito, quando você se alimenta de Cristo, o Espírito flui mais. Você já é filho, o Espírito começa a fluir mais, porque você está se alimentando de Cristo e a vida de Cristo passa a se manifestar em você. Você não é mais um encrenqueiro, uma pessoa que fala de qualquer jeito com as pessoas. Por quê? Porque não é porque é proibido, não é porque a sua religião não permite, é
É porque você até tenta. Já viu o Mentiroso, o filme Mentiroso? E aconteceu um negócio lá que eu não lembro, faz tempo que eu assisti esse filme. Aconteceu um negócio lá que ele não consegue. O filho dele pediu um desejo, para o pai dele não mentisse. Pois é, irmãos, esse desejo aconteceu. O Filho de Deus fez um desejo. E eu vou escrever a minha lei dentro de você. Não dá certo mais. Você é ovelha, você não tem prazer mais na lama, irmão. Você não tem prazer mais na fofoca, na mentira, na pornografia, na idolatria, na miséria. Você não tem mais. Se você pecar um negócio desse aí, você fica mal. Você quer vomitar. Aquilo mexe com você. Você quer chorar. Você quer... Porque não dá mais para você. Não é a sua vida, porque tem Cristo dentro de você. Não é porque é a regra que não pode, minha igreja não permite. É porque tem algo em você, a água que não se mistura com o óleo, né? Não dá mais certo. Cristo, só tem Cristo. Ele está em você. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Cristo vive, porque eu me alimento dele, eu trago ele para dentro de mim toda vez. Você sabe que a igreja... A igreja católica, quem já foi católico aqui sabe. Eu fui católico, fiz primeira comunhão, crisma e tudo mais, eu ia ser padre. E a igreja católica tem a Eucaristia. Sabe a Eucaristia? Quem sabe? É o momento da ceia, mas só come a hóstia. Eles acreditam que quando você come a hóstia, você está comendo Cristo vivo, do jeito que ele desceu do céu. E eles acreditam também que todo dia Cristo está morrendo por você. E esse ensino não está completamente fora. Sabe por quê? Porque não é que Cristo está morrendo todo dia, mas o sacrifício que Cristo fez lá 2000 anos, ele serve para ontem, aquele pecado de ontem, o pecado de hoje, o pecado que você vai cometer amanhã. Por todos os pecados que você já cometeu, o pecado que você cometeu hoje, o pecado que você vai cometer amanhã, o pecado da semana que vem. Você fala assim, pastor, presta atenção. Você fala assim, pastor, esse ensino da graça, aí que está o perigo. É aí que está o perigo. Porque se você falar para uma pessoa que o pecado que ele vai cometer essa semana, Jesus já perdoou. Deixa eu falar para você, quando Jesus morreu, os seus pecados estavam no passado ou no futuro? Você já tinha cometido? No futuro. Então ele morreu por todos. O que você já cometeu e o que você vai cometer ainda. Então é como uma cachoeira que ele vai lavando você. Ele vai, pastor, mas isso é perigoso. Irmãos, para quem nasceu de novo, se você não nasceu de novo, não vai fazer sentido. Mas quem nasceu de novo, não tem jeito. Você já foi marcado. Você não consegue viver mais do jeito do mundo. Você não consegue ter prazer mais no pecado. Porque o santo se santifica mais. O santo, o que é ser santo? É separado. Deus nos separou. E o processo natural é que esse santo busque se santificar cada vez mais. Porque ele sabe que é assim que ele tem que viver. É assim que ele precisa viver. Não tem prazer mais. Pode até tentar pecar, mas é uma tragédia. Irmão, não dá para você pecar em paz. Por quê? Porque você é santo. Mas esse ensinamento é perigoso. Aí eu vi um vídeo. A Aline está aqui, minha filha? Está lá em cima. A Aline mostrou um vídeo e eu louvei a Deus. Está aí? Ela nem lembra disso, mas ela mostrou um vídeo que eu achei fascinante. Uma pessoa estava pregando na rua, acho. Aí o rapaz falou assim, o rapaz estava ouvindo, falou, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, é numa praça, você percebe que é numa praça. Então, se eu aceitar Jesus, ele perdoa os meus pecados. E se eu pecar de novo, ele continua te perdoando. E se eu pecar novamente, ele tem perdão para você. Se você aceitar Jesus hoje, você é salvo. Você adquiriu um bilhete que não tem. Se você se tornou filho, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, é filho para sempre. Não tem jeito, mas aí é muito fácil. Então eu posso aceitar a Jesus e agora continuar pecando. Faz sentido o que ele falou, faz ou não faz? Continuar pecando. Primeiro, se a pessoa tem isso no coração, ele não nasceu de novo. Ele não se tornou uma nova criatura, tá? Primeiro ponto. Mas o irmão que estava ensinando, ele falou algo maravilhoso. Ele falou, imagine que você é um sujeito que fumou a vida toda. E você começou a passar muito mal.
E você foi no médico, e você fez exames, e constou que o seu pulmão estava detonado, estava arrebentado, você estava na lona, seu pulmão não servia para nada. Só que seu pai é um homem que tem muito dinheiro, rico, riquíssimo. E seu pai contratou os melhores médicos, os melhores exames, as melhores coisas da medicina, e internou você, você ficou muito tempo no hospital, e quando você passou um tempo, o médico chama você e diz assim: olha, depois de tanto tempo de tratamento, nós temos uma ótima notícia. O pulmão está novinho em folha. Você está curado. Agora imagina que você olha para o médico e fala assim: oh, que maravilha. Então eu posso voltar a fumar? Iria falar? Irmãos, quanto mais você sabe o quanto você foi perdoado, mais você tem prazer em agradar o Senhor. Você não vai pecar porque alguém te proibiu, porque é errado, porque é certo, é errado, conhecimento do bem e do mal. Não. É porque você tem ouvido o quanto você é amado, o quanto você foi perdoado. Você ia para o inferno. Jesus deu a vida dele por você. Ele te amou de tal maneira que deu a vida dele por você. Você não tem mais prazer no pecado, você quer agradar o Pai. Você quer agradar a Ele, irmão. Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Posso falar mais 10 minutinhos? Glória. Então, você encontra, sabe, e quando Deus, lá, para concluir agora, Deus, ele então manda o maná para o povo, o maná. E sabe o que é o maná, irmãos? Eu estava falando aqui, né? O David falou uns 30 nomes. Você encontra Jesus, árvore da vida, lá no Jardim do Éden. Ah, o homem peca. Aí eles estão ali envergonhados, escondidos, descobriram que estava nus, e eles estão escondidos atrás das árvores do jardim. E Deus fala: onde você está? Eu ouvi sua voz, descobri, eu vi que eu estava com vergonha. Quem te mostrou? Aí já contei a história para você. Aí a Bíblia diz que eles fizeram árvores de figueira, folhas de figueira, roupa de figueiras, para cobrir as vergonhas. Mas a Bíblia diz, tem um versículo, se alguém puder ajudar a achar, diz que o Senhor fez roupa de peles. Peles. Pele de quê? Carneiro, animais, eu não sei. Talvez você não tenha percebido isso quando você está lendo Gênesis. Um animal precisou morrer para cobrir a nudez do homem que pecou sem o animal ter culpa. Aquele animalzinho que morreu, quem era? Apontava para quem? Jesus. Jesus. Irmão, Jesus aparece em toda escritura, em tudo. Jesus ele estava no meio do deserto, estava sedento. E Moisés fala para Moisés, Deus fala para Moisés: fere essa pedra, essa grande pedra. E ele vai lá e bate na pedra. Saiu água, o povo bebeu daquela água, porque aquela água é Cristo que foi ferido para saciar a nossa sede. Amém, irmãos? O Senhor, obrigado, irmãos, 3:21, o Senhor fez roupa de pele, e com ela vestiu Adão e sua mulher. Roupa de quê, irmão? Pele. Pele de quê? De um animal. Tinha culpa? Não. Inocente. Inocente. Que morreu para cobrir a nudez. Esse animal apontava para Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus não pecou. Mas nós pecamos. E o inocente morreu no meu e no seu lugar. Os irmãos estão comigo? Aí quando você se alimenta desse cordeiro, irmão, a sua vida muda. Ninguém precisa dizer para você que tipo de música você tem que ouvir. O seu líder não precisa chegar lá e dizer: essa música que você está ouvindo aí não tem nada a ver com Deus, não. Isso é do diabo, não. Porque o Espírito, você se alimenta de Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Então aquele maná simboliza Jesus. O povo queria voltar ao Egito e eles lembraram da comida do Egito. Já falei sobre isso. Sabe, o que o mundo tem não serve mais para você. Sabe, irmãos, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam a comida do Egito. Mas sabe o que a comida do Egito produziu na vida deles? Escravidão. Miséria. Se você voltar para o Egito, irmão, o que você vai ter é escravidão na sua vida. Miséria na sua vida. Amém? Agora vamos para João 6:31 até o 35.
João 6,31, esses irmãos estão muito rápidos. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Esse maná aqui. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. É isso que nós lemos lá em Gênesis, em Êxodo. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês comer pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando dele mesmo. Disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! 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 Sabe, irmãos, quando você encontra alguém sem a vida, que não está comendo do pão da vida, você logo identifica. Quando ele abre a boca, você percebe palavras de morte. Porque a boca fala do coração está cheio. O maná, outra característica do maná, para terminar aqui. O maná era de onde? Do céu. Não era comida dessa terra. Digo, o maná era do céu. Sabe o que significa? O maná aponta para Cristo. Não adianta você falar para as pessoas, você não vai conseguir expressar o que é comer de Cristo. O que é se alimentar de Cristo. Você só pode desfrutar de Cristo, porque é uma comida inexplicável. Se alimentar de Cristo é algo inexplicável. As pessoas ficam bobas, querendo saber por quê. Que prazer você tem de estar em igreja, de ser crente. Eu não consigo te explicar. Mas eu só sei que eu desfruto disso. Tem um hino da harpa, o Rafa que é bom de harpa, ele sabe até os números da harpa. A harpa antiga, quantidade de hinos da harpa antiga. E a harpa nova, quantos são, Rafa, da harpa nova? Harpa nova, 621? Tá desatualizado, hein? Mas tem um louvor na harpa que falava assim, que eu não consigo explicar. Se alguém lembra esse louvor? E eu achei até errado, porque eu achava que a gente deveria saber explicar. Mas não dá, irmão. Alguém chega para você e fala assim, você é crente, Zé? Sou. Por quê? O que você viu nisso? A questão não é o que eu vi, a questão é o que eu como, o que eu me alimento, é o que me sustenta, é a minha vida, é algo eterno, é algo poderoso, é algo que não tem explicação. O maná é do céu. Amém? E outra coisa, ele vinha de manhã. Não adiantava você ir 7 horas da manhã, você tinha que ir cedinho. Ele vinha de manhã, né? Sabe o que significa isso? Sabe, o pão nosso de cada dia. Significa que a sua fome tem que estar renovada a cada dia. O seu desejo pelo maná, pela presença de Deus, tem que ser renovado a cada dia. Não se guardava para o dia seguinte. Não podia guardar para o dia seguinte. Por quê? Estragava, virava bicho. Sabe, a experiência que você teve ontem com Deus não serve para hoje. Você tem que buscar novas experiências com o Senhor. Todo dia Deus tem água nova, todo dia Deus tem pão novo, todo dia Deus tem coisas novas, todo dia Deus fala novamente, todo dia Deus ministra poderosamente na sua vida. E agora eu gostaria que você ficasse de pé, porque agora você vai achar que eu estou terminando mesmo, mas agora que são 8 horas, tá? Aleluia. Olha aqui, vamos buscar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O povo conhece. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te... Não dá para explicar, irmãos, não dá.
Sabe, é algo que é de dentro, é algo que satisfaz a alma, é algo que mexe. Eu sei que enquanto eu estou falando, pessoas que estão sendo mexidas no coração. Eu não tinha desejo nenhum de ser crente, eu detestava crente. Mas um dia, com 15 anos de idade, há quase 39 anos atrás, eu estava num lugar bem pequenininho, assim, ouvindo uma palavra, e alguém falou algo de Jesus, e aquilo começou a mexer no meu interior, e aquilo mudou a minha vida, porque é o pão vivo, é inexplicável, é a presença de Deus. É a presença. Ele era pequenininho. Ele era pequeno. Sabe por quê, irmãos? Davi disse: o Senhor é tão excelso, é tão grande. Alguém disse que ele é tão grande que o universo não pode contê-lo. Mas ele é tão pequeno que qualquer um pode ingerir. Você não precisa ser merecedor, grande, ter feito coisas. Não, até uma criança. Eu vi essa semana criança sendo tocada. Deus está fazendo coisas nesses dias, irmãos. Tem uma universidade lá nos Estados Unidos que faz quase 2 semanas que o povo não para de orar, de adorar. E você vê o vídeo, você sente a presença de Deus. Você sente, sabe, o Espírito tocando você. Sabe, queridos, crianças sendo cheias do poder de Deus. Porque ele se tornou tão pequeno que ele veio morar dentro de mim e de você. Ele veio fazer parte da nossa vida. Ele pode ser ingerido por qualquer um de nós. Ele veio na sua medida certa, para aquele que realmente precisa, não para aquele que merecia. O grande engano é que só alguns podem recebê-lo. Ele quer te suprir todos os dias com pequenas revelações. Feche seus olhos. Deixa eu falar. Talvez você veja aqui hoje ou vá em algum culto pensando assim: feche seus olhos, escuta o que eu estou falando. Você pensa assim: puxa, eu preciso receber algo poderoso, uma revelação poderosa. Deixa eu falar, o que muda a nossa vida não é essas revelações grandiosas e poderosas. Assim como um casamento, o que edifica um casamento não é as datas especiais. Tem gente que quer acabar com o casamento porque ele esqueceu o dia do casamento, o dia do aniversário, o dia... Deixa eu te falar, presta atenção. O que sustenta o casamento não é aquele dia que você vai para o restaurante caríssimo. O dia que começaram a namorar, fez 10 anos. O que muda o casamento, o que sustenta o casamento, presta atenção, não é a data do Dia das Mães, ou os dias especiais, não. O que edifica um casamento são os pequenos gestos do dia a dia. Sabe? O que muda a nossa vida são as revelações que nós vamos tendo todos os dias do Senhor. De glória em glória. A cada dia o Senhor se revela. A cada palavra que nós ouvimos, nós somos mais tocados. Sabe, o que muda a nossa vida não é uma regra do fazer ou não fazer. Isso não muda, isso não toca você por dentro. Se alguém disser, ó, não é por ali, é por aqui, isso não vai mudar. Se alguém te der uma cartilhinha do que você pode ser no crente agora ou não pode, isso não vai mudar. Agora, quando você recebe o pão da vida, essa pequena porção, esse maná que veio do céu, essa revelação de quem é Cristo para você. Cristo não é só para você entender, saber na sua mente, é para você comer. Ele disse: aquele que come de mim viverá. Todas as vezes que comerem de mim, vocês se alimentarão de mim. Essa é a minha carne, esse é o meu sangue. Ele veio, não foi para você analisá-lo, para você pesquisá-lo, foi para você comer. Coma dele, alimente-se dele todos os dias. Deseje ele, deseje comer e satisfazer a sua fome. Oh Jesus, oh Jesus. Você tem mais fome do Senhor nessa noite? Você tem mais fome? Abra a sua boca e diga para Ele: Pai, eu tenho um desejo do Senhor. Eu não quero só saber o que é certo e errado, eu quero é comer de Ti. Eu quero me alimentar da Sua presença, da Sua palavra. Oh Jesus, oh Jesus, oh perdoado, Jesus, marcado por Jesus, fui perdoado. Jesus, Quem muito foi perdoado, muito
Senhor, todas as manhãs, todos os dias, todos os dias. Eu te amo, Jesus, meu Rei Salvador. Eu te amo. Coma dele, se alimente dele nessa noite. O grande Desfrute amor de dele. Deus.